Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é: não fomos feitos para julgar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Comecemos aqui com o Evangelho de Marcos 4:24. Considerai bem o que ouvis. Com a medida com que medis, também sereis medidos e com acréscimo. Olha só esse princípio que Jesus coloca para nós, muito semelhante ao princípio do perdão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como a gente perdoa o próximo. Ou seja, entrar nesse reino de Deus, Jesus vai logo colocando alguns princípios, e esses princípios precisam influenciar a minha vida e a sua vida, meu irmão. Nós precisamos nos permitir caminhar dentro dos princípios que Jesus fala ao longo dos evangelhos, para poder então transformar-nos, para que Deus possa nos transformar em cidadãos do céu. Muita gente almeja o céu, e é através desses princípios que nós vamos permitindo que a nossa vida seja influenciada, que vamos assim nos assemelhando a esse cidadão que vai ao céu. Estamos aqui a refletir hoje sobre esse julgar. E olha só que interessante, está encerrando o ano de 2021. Que tal a gente começar 2022 querendo, ao longo desse ano, deixar de julgar os irmãos? Por que nós julgamos os outros? Por que a gente julga nós mesmos? Será que isso é um vício mental? Será que isso é um hábito adquirido ao longo do tempo, né? E é interessante nós pensarmos assim: se Jesus nos ensina a amar, e ele fala para os apóstolos: amai-vos uns aos outros, quem é que nos ensina? Quem é que nos influencia a ficar julgando os outros? Quem será, né? Santo Agostinho já dá uma luz assim para nós. Ele vem nos dizer: a intenção do maligno é transformar-te em juiz dos pensamentos e intenções dos outros. Olha só como é que esse mestre, esse doutor da fé, doutor da igreja, Santo Agostinho, já vai logo nos dando uma luz sobre esse julgamento que a gente faz sobre os outros. Começamos com o princípio aonde, se você mede desse jeito, você também vai ser medido pelo Senhor no julgamento e com acréscimo. Agora, Santo Agostinho já vai logo dizendo: você quer ser influenciado por esse princípio? Lembre-se que o maligno quer que você continue acusando. E o convite é para que nós paremos com esse julgar, com esse condenar a vida dos outros. Enquanto Deus é fonte do amor, e com Ele nós nos desenvolvemos e crescemos no amor, na contramão a igreja nos ensina que Satanás é o acusador e nos influencia para julgar e acusar os outros. Quantas vezes você pode trazer na sua vida a paz que foi perdida numa reunião na comunidade, numa reunião de família? Foi porque um ficou acusando o outro, e assim o outro ficou sabendo e foi querer tirar satisfações, e muitas vezes a verdade não prevalece. E o que prevalece é apenas a perca da paz, é apenas as intrigas, as contendas. Veja o que o julgamento errôneo faz. E é por isso que muitas vezes Satanás coloca esse orgulho em nosso coração, para que nos arvoreemos em juízes. Mas nós vamos ver quem é o juiz verdadeiro. Como é importante esse proceder do julgar os outros começar a ter um basta na sua vida, né? Apocalipse 12:10 vem ainda nos reforçar sobre quem nos influencia a ficar julgando os outros. Olha o que diz: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Ou seja, Jesus já derrotou Satanás, já o venceu pela ressurreição, pela crucificação. Mas agora esse Satanás se volta a nós, uma vez que ele não influencia mais o Cristo. Mas ele pode ainda influenciar
o cristão, os cristãos, a igreja, e ele vai influenciando naquilo que ele é por natureza, acusador. Enquanto que o Senhor Jesus é o nosso juiz, é o nosso defensor. Basta nós lembrarmos quando Jesus falou que era preciso que ele fosse ao céu, que ele enviaria de lá um outro consolador, o Paráclito, o defensor. Olha só a dinâmica. Deus, ele veio para nos salvar. Lembra quando Jesus disse àquela mulher adulta: cadê os que te condenam? Eu também não te condeno. Olha só o que Deus faz conosco. E olha só também como é a essência de Deus, que não é condenar, é salvar, é interceder, é defender. Precisa também acontecer no nosso proceder, no nosso jeito de viver. Se vivemos acusando os irmãos, podemos sim pensar e perceber que não é o Espírito Santo que está a nos influenciar, é o Espírito do mal, não é? Viver assim é viver sem os princípios do reino e sem ser conduzido pelo Espírito. O que nós podemos, meu irmão, esperar de quem vive assim? Não é? Eu fico imaginando o desfecho da vida de cada um de nós. E olha que infelicidade será se nós não mudarmos isso em nossa vida, quando nós tivermos o nosso encontro definitivo com Deus, e nós que ao longo da nossa vida apontamos os dedos para tanta gente, acusamos tanta gente, e agora eis que esse princípio que não muda, esse princípio que com a medida que nós medimos, nós vamos ser medidos também e com acréscimo. Isso é ou não é uma coisa séria, né, irmãos? Eu me sinto convidado pelo Senhor a partir de 2022 ter um novo proceder na minha vida. E você? Papa Francisco ainda vem nos reforçar numa homilia que ele fez no dia 23 de junho de 2014. Quem julga erra sempre, pois toma o lugar de Deus, que é o único juiz. E com o julgar também acredita que pode condenar. Quem julga é um homem que confunde a realidade, é um iludido e derrotado. Por quê que ele se ilude? Porque ele não percebe que a dinâmica do Senhor, a dinâmica do Cristo, não é de condenar, não é de julgar, é de defender, é de orar, é de fazer com que o Espírito Santo venha até nós. E essa dinâmica precisa acontecer conosco. E quando o Papa fala em ser derrotado, ele está dizendo justamente sobre o versículo que nós iniciamos aqui esse vídeo, aonde com a medida com que a gente vai medir, nós vamos ser medidos com acréscimo. Aí eu digo, como nós vamos sair vitoriosos e entrar na glória do Senhor, uma vez que nós não seguimos e não nos permitimos influenciar pelos seus princípios? E é claro, nós vamos ser derrotados dessa maneira, né? Te convido a refletir aonde na sua vida você vem sendo influenciado por esse espírito de julgar. Aonde? É no seu trabalho? É na sua casa? É na sua família? Onde você está sendo levado por esse espírito a ficar lá apontando o dedo para os demais? Não é? Eu acredito que é momento oportuno, quando você encerrar esse vídeo aqui, você fazer uma oração ao Senhor, colocando esse 2022 e esse propósito para a sua vida. Não condenar mais ninguém, não julgar mais ninguém, não é? Quero, antes de concluir, deixar essa passagem de Tiago 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou julga não é observador da lei, mas seu juiz. Não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e perder. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Amém, irmãos? Quero encerrar aqui fazendo uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos defenda, nos console, nos fortifique nesse novo proceder que queremos para a nossa vida. Espírito da verdade e do conhecimento divino, Espírito de sabedoria e de força e de conselho, que procedes do Pai e pelo Filho distribui tuas riquezas à criação. Salva-nos, a nós que prostramos com fé diante do teu poder soberano. Amém.